criados para uma missão. Glória a Deus. Todos nós somos criados para uma missão. Todos nós temos um propósito em Deus de viver cada uma das suas promessas. Mas será que você sabe qual é a sua missão? Será que você se recorda? Será que você se lembra dos propósitos de Deus para a sua vida? Isso é muito importante. Talvez algumas pessoas ao longo da vida, mesmo sabendo que Deus tem algo para você, mesmo sabendo que Deus tem algo para a sua vida, às vezes a correria, às vezes o estresse, às vezes a rotina tira de você a percepção daquilo para o qual você foi criado. Então diga comigo assim: eu fui criado. Vamos dizer mais forte, pode dizer mais alto. Diga: eu fui criado para viver todos os propósitos de Deus para a minha vida nesta terra. Amém? Então você foi criado, eu fui criado para viver todos os propósitos de Deus nessa terra. Agora, quando nós, por um motivo ou por outro, nos desviamos desses propósitos, nós não alcançamos a vontade do Senhor. E o nosso grande objetivo de vida é fazer a vontade do Senhor. Amém, igreja? É fazer com que o Senhor seja satisfeito nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós não entendemos qual é a vontade do Senhor. O que é que Deus tem para a minha vida, muitas vezes fica confuso e há muitas pessoas que às vezes trabalham, que às vezes correm, que às vezes servem, que às vezes até se envolvem, mas elas não conseguem definir a vontade de Deus para a sua vida. E essa noite nós temos como objetivo entender um pouco mais disso. Qual é a missão de Deus para a minha vida? Qual é a vontade dEle? Porque, por exemplo, você pensa: eu vou fazer um bolo de chocolate bem gostoso para Deus. E aí você compra os melhores ingredientes, você estuda a receita lá no YouTube, como eu costumo fazer normalmente, quando preciso cozinhar, e aí você prepara aquele bolo maravilhoso, com os melhores ingredientes, com tudo aquilo que você acha que é o melhor mesmo, e você vai lá e oferece a Deus aquele gostoso bolo de chocolate. Mas Deus gosta de fubá com goiabada. Já parou para pensar a frustração que é você investir em algo sua vida toda, pensando que porque você gosta, Deus também gosta? Porque você acha que é bom, Deus também acha que é bom? Não, às vezes eu invisto a minha vida sem saber exatamente aquilo que Deus realmente gosta. E qual é o objetivo essa noite? Que nós possamos entender qual a nossa missão e qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando não sabemos isso, nós corremos de um lado para o outro, nós realizamos, nós até fazemos acontecer, mas a pergunta é: será que Deus está satisfeito? Será que Deus está gostando? Será que Deus está feliz? Então o nosso objetivo é refletir um pouco mais. Vamos lá, eu quero começar com o primeiro texto da palavra, que é Atos 20, verso 24, onde a palavra diz: nada considera, aqui é Paulo dizendo, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, o mais importante era cumprir a missão, o trabalho que o Senhor Jesus mandou fazer. Está descrito ali, gente, olha: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Qual é esse ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos dizer juntos? Diga comigo: testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a carreira, o ministério, esse era o objetivo de vida para Paulo: testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma coisa nós temos que dizer: Paulo, ele tinha muita clareza daquilo que Deus o chamou para fazer. Essa é uma pergunta boa para nós também. Você tem clareza daquilo que Deus chamou você a fazer? Porque essa clareza, ela é fundamental, meus irmãos. Muitas vezes a sua vida, ela
talvez não seja assim uma vida que desonra o Senhor, não seja uma vida ímpia exatamente falando, mas muitas vezes nós estamos tão somente correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, sem lembrar o que Deus tem para a nossa vida. E a nossa missão é muito importante. A nossa missão é acreditar de todo o nosso coração que Deus tem promessas, tem sonhos, tem propósitos, e quando eu me adequo aos sonhos que Deus tem para a minha vida, então sou abençoado. Amém? Paulo foi feliz, Paulo cumpriu a sua carreira, Paulo exerceu o seu ministério porque ele sabia claramente a missão que Deus o deu para ele. E nas suas palavras fica evidente: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o chamado de Deus. Então toda a satisfação de vida para Paulo estava intimamente ligado ao cumprimento do seu chamado. Quando nós não estamos debaixo dessa direção, há uma grande probabilidade que nós nos frustremos com a vida espiritual, porque estamos achando que a direção vem de nós, a direção flui das nossas próprias vidas, e não. É ao contrário. A direção vem de Deus, e quando eu me submeto a ela, então eu vivo plena e feliz nessa terra, porque eu estou debaixo da missão de Deus, e não somente da minha missão. Mas qual é então essa missão? O que é que Jesus nos mandou fazer? A pergunta é: qual é o bolo que Jesus gosta? É o de chocolate? É o de fubá com goiabada? Qual é a receita que deixa Jesus feliz, que faz com que o nome dele seja glorificado? O texto melhor para definir isso, Atos 1:8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Uma ordem de Jesus, diga comigo assim: seremos suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Sabe, a promessa de Deus é exatamente essa. A satisfação do Senhor está em se submeter à sua vontade, que é ser a sua testemunha em todos os lugares que Ele nos chamou para estar. Isso envolve a nossa vida cotidiana, os teus relacionamentos, a tua vida profissional, a tua vida estudantil, a tua vida familiar, a tua vida emocional, as nossas amizades. Em todos esses lugares nós temos um chamado, que é cumprir o propósito de Deus. E é precioso quando alguém entra nesse lugar. É tão incrível quando alguém descobre que a satisfação de Deus está em cumprir a sua vontade. Qual é a sua vontade? Que nós sejamos então as suas testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eu quero avançar um pouquinho mais. Quando Estevão foi apedrejado, começou uma grande perseguição por parte dos judeus contra a igreja. Isso está lá em Atos 7:8. A Bíblia diz em Atos 8:1 que naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Se você continuar lendo, você verá que Deus usou Filipe, um dos diáconos, para que muitos samaritanos se convertessem. Logo em seguida, o mesmo Filipe pregou para o eunuco etíope. Esse é o momento onde a palavra registra o início da perseguição. Na verdade, existem várias teorias sobre a perseguição, mas uma delas está correta, aqui está claro. A Bíblia fala sobre essa primeira fase da perseguição que aconteceu logo depois que Estevão foi apedrejado. E isso desencadeou em um processo onde a igreja teve que sair daquele ambiente que ela estava acostumado, que era o ambiente apenas de Jerusalém. A dispersão fez com que os discípulos, a dispersão fez com que os apóstolos alçassem voos que já estavam planejados pelo Senhor. Como a Bíblia diz, Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra, mas ninguém sabia como isso ia acontecer. Quando Jesus falou: olha, vocês vão pelo mundo, vocês vão anunciar o Evangelho,
toda criatura vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Quando Jesus declarou todas essas promessas a respeito do crescimento da igreja, os discípulos não tinham a menor ideia de como é que isso iria acontecer. Como nós também não temos, muitas vezes, clareza do todo que Deus quer fazer na nossa geração. Você tem um chamado, você já entendeu que Deus tem promessas sobre a sua vida, você já entendeu que você precisa se submeter à missão de vida para a sua história, mas a pergunta é, você tem clareza do todo? Eu não tenho. Mas quando eu me coloco nesse lugar de dependência do Senhor, de esperar pela voz de Deus para apontar o caminho, então as coisas começam a acontecer, e a igreja primitiva estava vivendo isso. Estevão foi apedrejado, poderia ser um sinônimo de derrota, poderia ser o indício de que algo estava muito errado, então, peraí gente, vamos procurar corrigir a nossa rota, o nosso caminho. Não, mas estava tudo certo. Ele estava sendo apedrejado, mas acredite, estava tudo certo. Por mais que isso seja algo catastrófico, no sentido de que é o sacrifício de uma vida, mas estava tudo dentro do propósito de Deus, porque fazia parte desse processo onde a igreja seria dispersa, e justamente por causa da dispersão, homens como Filipe iriam sair do seu ambiente confortável, talvez, iriam sair do seu ambiente habitual, talvez. Ele era um diácono, ele era alguém que servia na igreja, ele era alguém que estava ali habitualmente servindo, mas agora ele está sendo trabalhado por Deus para ir a um lugar aonde ele não estava antes, e foi nesse lugar, e justamente obedecendo a Deus, que ele pregou para o eunuco etíope. Você lembra da história, esse homem que ele pede para ser batizado, porque ele fala, o que impede que eu seja batizado? E aqui, Filipe, que estava agora vivendo o seu momento de obediência, se coloca no lugar do seu chamado, e ele começa a viver as novas estações que Deus tinha para a sua vida. E assim é na vida de todos nós, homens e mulheres de Deus. Você nunca pode olhar para a sua vida ministerial e achar que está bom demais. Já vou na igreja todos os domingos, frequento uma célula, sou fiel dizimista, ajudo o pobre com cestas básicas. Sabe, nós temos meio que uma forma quadradinha de definir que somos cristãos, e não tem a ver somente com essas coisas são bênção. Participar da igreja, participar da célula, nos envolver em todas as áreas ministeriais, são excelentes, mas não são tudo. A nossa vida é corresponder ao chamado de Deus. Enquanto isso não acontecer na vida de cada um de nós, acredite, haverá frustração. Você só se realiza, eu só me realizo quando eu me identifico com o testemunho de Cristo, quando eu me identifico com a obra de Cristo. Eu costumo dizer, os cristãos, os crentes mais saudáveis que eu conheço, são homens e mulheres que servem a Deus integralmente. Não são pessoas que servem a Deus em um culto, em outro culto, não são pessoas que um dia arrepiam, se enchem de emoção por algo que está acontecendo, não, eles são cristãos, quer faça chuva, quer faça sol, eles levam e carregam o nome do Senhor acima de todas as coisas, não somente no domingo, mas na segunda, na terça, no seu trabalho, na sua faculdade, em todos os lugares, porque esse é o ambiente de satisfação. Quando nós nos encontramos nesse lugar, acredite, é o melhor momento das nossas vidas. O momento que Moisés estava diante da sarça, recebendo o seu grande chamado do Senhor, foi sem dúvida nenhuma o melhor momento da sua vida. Foi ali que ele reconheceu a sua pequenez, foi ali que ele começou a falar, Senhor, quem sou eu? Eu não posso aceitar esse desafio. Mas quando nós reconhecemos quem nós somos, esse é o melhor momento da nossa vida. E Paulo, os apóstolos, Filipe e tantos outros homens e mulheres de Deus aceitaram desafios que talvez fossem muito maior do que aquilo que eles imaginavam, porque eles se submeteram à vontade de Deus. Foi fácil? Não. Foi diante de muita perseguição e luta. Nós vamos acompanhar um pouco mais disso. Atos 10, nós encontramos Pedro na casa do centurião Cornélio. O evangelho estava chegando aos gentios. Em Atos 11, de 19 a 20, nós lemos,
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, atual Líbano, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Daí em diante, nós encontramos Paulo e Barnabé entrando em cena. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia e assim começaram as viagens missionárias, levando o evangelho a muitas outras nações. Eu amo essa história, gente. O livro de Atos é um livro muito empolgante. Quando você faz uma imersão no livro de Atos e começa a ver todo o processo que levou a igreja a crescer, a avançar, a se estender por todos os lugares, é incrível, porque você vê histórias como a nossa, de pessoas comuns, como foram Filipe, Estevão, Paulo, Barnabé e tantos outros homens que aceitaram esse chamado, aceitaram esse desafio. Agora, é interessante que tudo isso parece que estava assim, no roteiro de Deus, mas não estava no roteiro da vida deles. Algumas coisas na nossa história acontecem exatamente dessa maneira. Talvez você não imagina que algumas coisas que estão no roteiro dos sonhos de Deus para a tua história não estejam nos seus. Você está planejando uma coisa, você está sonhando, você está projetando. Deus está pensando às vezes algo totalmente diferente. Só que nós só descobriremos a vontade plena do Senhor para a nossa vida quando houver uma disponibilidade em obedecer a sua voz. Pense na vida desses homens. Não seria muito mais fácil ter ficado em Jerusalém? Não seria muito mais fácil talvez ter se intocado, entrado no porão de uma casa e esperado a poeira abaixar para tudo voltar ao normal e você seguir a sua vida? Mas não, eles se submeteram à voz do Espírito Santo, e o melhor dia na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando eles se tornam sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é Deus quem conduz, porque é Deus quem direciona, porque daí já não é mais você ou eu que estamos no controle, é Deus falando, vá nessa direção, faça isto, tome esta decisão. Mas é tão frustrante quando nós saímos vivendo do nosso jeito, fazendo as coisas como se Deus não estivesse dentro do mesmo barco que nós estamos, mas depois nos arrependemos, depois percebemos quanto tempo da nossa vida foi desperdiçado. Eu converso às vezes com algumas pessoas, e um dos momentos mais frustrantes às vezes de algumas conversas que eu tenho, é perceber que algumas pessoas perderam tanto tempo para tomar decisões importantes na sua vida espiritual, mas foram deixando, foram pensando, depois eu vejo isso, eu estou num momento muito corrido da minha vida, eu estou com 2 trabalhos, eu tenho faculdade, eu tenho, meu filho nasceu, sei lá, eu acabei de passar na universidade, enfim, nós temos muitas boas desculpas para não cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você que nenhuma dessas coisas deveria nos atrapalhar, pelo contrário, deveria até nos motivar. Passei no vestibular, vou estudar, eu tenho uma nova carreira, um novo sonho, amém? Então vai lá glorificar o Senhor nesse novo lugar, nessa nova carreira. Ora, Deus abriu uma porta de emprego e agora eu estou trabalhando em um lugar onde tem muitas pessoas, glória a Deus. Isso não é um motivo para você se afastar ou diminuir a sua intensidade, pelo contrário, agora aumenta a sua intensidade no Senhor, porque lá no lugar novo que você está trabalhando, muitas pessoas não conhecem o Evangelho, elas têm carência de ouvir a voz de Deus, e Deus colocou você lá com um propósito. Então você vê que são 2 visões diferentes. Tem a visão de que a vida é um empecilho para cumprir o propósito de Deus, mas também tem a visão de que a vida é uma oportunidade para cumprir o propósito de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Então a sua vida é uma oportunidade ou a sua vida é um empecilho? A sua faculdade, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, os seus projetos são oportunidade ou eles têm atrapalhado você de cumprir o propósito de Deus? São visões diferentes, porque eu enxergo mães que falam, eu não vou servir a Deus, mas
mais profundamente, eu não vou me envolver mais com o Senhor, porque estou cuidando dos meus filhos, mas eu vejo mães que estão cuidando dos seus filhos se envolvendo também com o Senhor mais profundamente. Eu vejo homens que são homens de negócio, homens que correm atrás dos seus sonhos, projetos, que trabalham, que dão duro, que ralam, mas estão ali vivendo os projetos do Senhor para a sua vida. Mas também vejo homens que trabalham, que dão duro, que ralam, que correm atrás e que dão uma boa desculpa: eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás, eu estou buscando. Então, assim, são argumentos legítimos. Se eu argumentar que talvez não estou me envolvendo mais por causa do meu trabalho, é um argumento legítimo, mas pode ser uma boa desculpa, porque muitos de nós usamos a intensidade da correria da nossa vida para fugir do propósito que Deus tem para a nossa história. Mas acredite, o fim disso é sempre frustração. Não tem nada que torna você mais realizado na sua vida do que saber que mesmo trabalhando, mesmo educando filhos, mesmo vivendo os teus sonhos, os teus projetos, você consegue glorificar a Deus, você consegue buscar o Senhor, e é tão precioso quando isso tudo acontece. Paulo, Filipe, Barnabé, tantos outros homens de Deus viveram exatamente assim. Muito bem, eu vou avançar aqui um pouquinho. Uma das passagens mais lindas encontramos em Atos 16. Essa história é incrível mesmo, irmãos. Vale a pena você ler ela inteira no livro de Atos. Guiados pelo Espírito Santo, por causa de uma visão de Deus, Paulo e Silas foram para a Macedônia, que fica na Europa, e no norte da Grécia. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela nos convenceu. Ali está escrito, que Lídia foi a primeira pessoa do continente europeu a se converter. Uma mulher muito próspera, que usou a sua influência para evangelizar e que ofereceu a sua casa para hospedar os apóstolos. Foi ali em sua casa que nasceu a igreja dos Filipenses. Olha que história linda essa, gente. Eu gosto muito de ver histórias entusiasmantes como essa, de pessoas que foram encontradas pelo Senhor. Mas essas pessoas só foram encontradas pelo Senhor porque homens e também mulheres muito bem intencionadas resolveram no seu coração agora dispor a sua vida para servir a Deus, para ir aos lugares obedecendo, como eu disse. Talvez não fosse o mais confortável, talvez não fosse o que eles mais desejassem, mas eles obedeceram ao Senhor, e por causa da obediência, agora o Evangelho chega na Europa, um continente novo. Essa é a primeira convertida do continente europeu. Foi a primeira mulher a ser impactada com o Evangelho, com a palavra de Deus. Mas por que isso? Porque alguém se dispôs, porque alguém saiu da sua zona de conforto, porque alguém, temendo ao Senhor e temendo a sua voz, obedeceu ao invés de questionar. E eles estavam lá procurando apenas um lugar de oração, mas aquela mulher apareceu em momento oportuno. Deus já tinha algo com certeza na vida de Lídia, mas faltavam os ativadores da fé no seu coração. E hoje de manhã eu falei sobre isso também, aqui no nosso culto da manhã. Porque as pessoas, elas podem se impressionar com o seu testemunho. Nós temos que ser um bom testemunho para a sociedade, mas só o testemunho não basta. A Bíblia é clara e ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Então, o que ativa a fé dentro das pessoas? A palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não for pregada, se a palavra de Deus não for anunciada, se eu não abrir a minha boca, não vai ativar a fé no coração. Quantos estão entendendo? Então veja que essa mulher, a Bíblia fala, ela já temia Deus. Está ali, a Bíblia diz assim,
uma das que eu vi era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Só que no ponto posterior, a Bíblia diz: o Senhor abriu o coração para entender a mensagem. Olha que incrível é isso. Eles declaram, eles profetizam, a palavra sai das suas bocas para chegar no coração daquela mulher, e o mais incrível é um milagre. Isso aconteceu, e isso acontece todos os dias. Deus abriu o coração para atender a mensagem. Atender e não entender, né? Para atender. Mas é muito especial isso, porque pare para pensar você, quantos de nós talvez aqui já evangelizamos pessoas, mas parece que quando você evangeliza, a sensação é uma sensação bastante estranha, porque nós pensamos: será que essa pessoa está realmente entendendo o que eu estou falando? Será que essa pessoa está entendendo quão profundo, quão importante é que ela tome uma decisão de sair da sua trajetória, desse rumo que ela está tomando, e realmente assuma Jesus Cristo no seu coração? Será que ela está entendendo isso? E é frustrante quando isso não acontece, sim ou não, gente? Você fica ali pensando: bom, eu falei de Jesus, eu falei de salvação, eu preguei para essa pessoa, mas será mesmo que essa pessoa entendeu o projeto de Deus, o projeto da fé? E aqui cabe nos pensar o seguinte, que quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos levando o Evangelho ao coração das pessoas, nós não estamos usando só a nossa razão, embora possa ser parte do processo, mas não é a razão que convence, não são os argumentos. O que convence é o Senhor que abre o coração, amém? Então, quando eu estou evangelizando alguém, eu tenho que evangelizar orando assim: Senhor, abre o coração dessa pessoa, para que ela possa atender, e eu vou usar aquela palavra também, entender também, para que ela possa perceber, sabe, que estação ela está vivendo e como é importante sair desse lugar e avançar em Deus. Isso é algo sobrenatural, gente. Isso não é algo que você realiza pela sua capacidade intelectual. A tua capacidade intelectual pode ajudar, mas o que define conversão é quando Deus toca corações, como Deus tocou o seu coração um dia, como Deus um dia chamou você para sair do lugar onde você estava e falou assim: está na hora de você avançar, está na hora de você sair desse lugar que limita a sua vida espiritual. Eu quero projetar para você um novo tempo, uma nova expectativa. E isso muitas vezes está ligado às nossas decisões e ao nosso anseio pelo Senhor. Então o Evangelho chega na Europa, Deus usa a vida desses homens para romper, e tudo isso começou por causa da perseguição. Por isso eu quero dizer para você que nem toda luta, nem toda dificuldade que você passa, nem todo deserto é para o seu mal. Às vezes uma luta que você está vivendo hoje, ela é exatamente o propósito de Deus para que a tua história possa ter capítulos novos, para que você possa ter novas experiências em Deus. Quando nós olhamos para a luta, e eu vou ser bastante honesto com você, eu não amanheço como nenhum homem sobrenatural pensando: Senhor, manda um monte de lutas hoje, né? Alguém amanhece assim, falando: Senhor, manda provas, eu quero muitas provas. Se você pensa assim, ora assim, com certeza tem alguma coisa muito errada. Nós queremos, logicamente que nós queremos ausência de lutas, ausência do deserto. Agora, a luta, e eu vou usar a palavra do pastor Fabiano, na semana passada ele ministrou muito bem sobre isso, né? Falando que as nossas lutas, as nossas tribulações são a matéria-prima perfeita de Deus para a realização dos milagres, para que Deus possa cumprir as suas promessas. Sabe o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. A Europa só foi possível porque as lutas, as perseguições, as dificuldades que o povo estava vivendo fez com que eles avançassem até outros continentes. Fez com que a mensagem de Jesus
saísse do âmbito costumeiro de Jerusalém e pudesse chegar a lugares inimagináveis, mas porque a luta provocou isso, a perseguição provocou isso, os momentos difíceis provocaram isso. E eu quero dizer para você que a tua luta também vai provocar isso. Eu ouvi um amém. Parabéns a você que deu esse amém. A sua luta vai te ajudar a chegar no lugar que Deus sonhou para a sua vida, amém? Amém, agora sim. Então, nós precisamos olhar para as nossas lutas de uma forma diferente, pensando que até mesmo elas são matéria-prima do Senhor para a realização do milagre, para que o Senhor possa se satisfazer nas nossas vidas. E é lógico que eu também não vou acordar, como eu disse, pedindo lutas ao Senhor, mas se elas vierem, eu saberei, é o Senhor querendo provocar alguma mudança na minha vida. É o Senhor querendo me tirar da zona de conforto e me levar para um lugar melhor, um lugar onde eu vou obedecer intensamente a sua voz. Muito bem, Paulo fez muitas outras viagens missionárias na Ásia Menor, atual Turquia. Ele estabeleceu igrejas em cidades como Éfeso, Pérgamo, Laodiceia e outras. Paulo também pregou em cidades gregas como Atenas, Corinto e Tessalônica. Mais tarde o evangelho também chegou a Roma, a capital do império, por muitos cristãos que haviam sido dispersos. A tradição cristã afirma que o apóstolo Marcos levou o evangelho para o Egito e o apóstolo Tomé levou para a Índia. Olha, gente, que incrível isso. Ásia, Egito, Índia, o evangelho saindo da esfera de Jerusalém. Tudo aquilo que Deus tinha falado está se cumprindo. Tudo aquilo que Jesus havia ministrado ao coração dos discípulos, dizendo: vocês sairão daqui, vocês vão levar o evangelho por Jerusalém, Samaria, confins da terra. Tudo isso, talvez na mente e no coração deles, fosse impossível de acontecer, mas veja, a Bíblia está falando, aconteceu, gente, é real. Agora não só Jerusalém, mas toda a Ásia, toda a Europa, o Egito, a Índia, todos os continentes agora sendo tocados, sendo ministrados por homens e mulheres que estavam ali para levar o evangelho, a boa notícia para todas as pessoas. Quando isso acontece, talvez a gente não tenha uma noção tão grande de todo o esforço, todo o trabalho que precisou ocorrer para que o evangelho pudesse chegar a essas esferas. Mas isso tudo só foi possível mediante muita oração, muito trabalho e até muita perseguição. Foi isso que a igreja, principalmente a igreja primitiva, viveu. Nós vamos até ver alguns momentos como esse. Durante muito tempo o Império Romano não impediu a expansão do evangelho, mas quando os imperadores começaram a afirmar que eles eram deuses, os cristãos em todo o império recusaram-se a adorá-los. Então a ira de Roma veio com toda a força contra a igreja. A história conta que muitos foram devorados por leões e queimados como tochas humanas. A tradição cristã afirma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado em Roma e João, o último dos apóstolos de Jesus, foi exilado na ilha de Patmos. E foi ali, e foi para ele, que Deus mostrou no livro de Apocalipse o triunfo final e as promessas feitas por Abraão. Veja que não foi fácil, gente. O cenário era de luta, de guerra, de morte. Tudo isso era intento do inimigo mesmo para acabar com a igreja, para acabar com tudo aquilo que Deus sonhou para o seu povo. E a gente, nos livros talvez de história, ou até mesmo nos filmes, né, a gente vê muito essa cena da perseguição, das batalhas sendo travadas, quando os cristãos eram queimados vivos, quando os cristãos eram o alimento de alguns leões. Sabe, gente, tudo isso aconteceu e nós cantamos aquela música, né? O Coliseu não parou a igreja, né? Os leões não pararam a igreja, mesmo que os cristãos tenham sido comidos vivos, mesmo que os cristãos tenham sido incendiados como tochas humanas, mesmo que a brutalidade do Império Romano tenha vindo contra todas aquelas pessoas que pronunciavam o evangelho, mesmo assim a igreja não parou, mesmo assim aquelas pessoas não negaram o nome de Jesus. E se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás
Homens e mulheres corajosos não negaram a Jesus mesmo mediante a morte. E isso me deixa constrangido. Isso me faz pensar que nós vivemos na sociedade livre, tomara que continuemos assim, vamos continuar em nome de Jesus, mas nós vivemos num país que é livre, nós vivemos numa cultura que nos dá toda a possibilidade do mundo de sermos instrumentos de Deus nessa geração, mas muitos de nós estamos muito aquém daquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, porque se tivesse chovendo hoje, ou talvez uns 20 graus mais frio, eu fico me perguntando se nós teríamos o mesmo público que nós tivemos entre os 2 cultos manhã e noite, porque enquanto cristãos eram engolidos vivos por leões lá na igreja primitiva, na nossa geração, se cair a temperatura, ou se der uma esfriadinha, ou se chover, hoje acho que não vou não, vou ficar aqui na televisão, porque, sabe, para nós virou, o cristianismo hoje está cômodo demais. Nós olhamos hoje para o cristianismo como, é só um lugar de conforto, vou lá na igreja receber umas palavras de paz, de amor, de alegria, daí chega aqui e você é confrontado, daí chega aqui nós somos exortados, e achamos ainda que está ruim. Gente, ruim é ser comido por leões, quantos concordam comigo? Não é ruim é ser tocha humana. Tem gente que está sendo confrontada, está achando que é ruim. Então, o Império Romano degolou cristãos, matou severamente homens e mulheres que não negaram o nome de Jesus, e nós achamos que está difícil a vida para nós hoje, nós achamos que, meu Deus, como é difícil ser cristão nos nossos dias. É difícil nada, gente, nós precisamos romper em fé. Jesus declarou essa mensagem: vejam, os campos estão brancos, a seara é grande, foi Jesus que disse isso. Mas ele continua dizendo, os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, poucas pessoas entenderam o que é para fazer, poucas pessoas entenderam a sua missão. E é por isso que eu comecei perguntando, você sabe qual é a sua missão? Você já imaginou passar 20, 30 anos numa igreja, ouvindo sermões de domingo a domingo, e chegar daqui 30 anos você falar assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Que frustrante isso, gente. Não desperdice seu tempo, não desperdice a ocasião. Você tem só uma vida para corresponder a todos os anseios de Deus. Nós não temos 2 vidas, nós temos somente uma. O tempo está passando, muitos de nós pensamos, depois, mais para frente, quem sabe amanhã. A Bíblia diz, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. O que Deus tem para você é hoje, amém? É nessa estação da sua vida mesmo. Talvez você pode pensar, lá na frente, pastor, quando eu me formar, quando eu arrumar o emprego dos meus sonhos, quando eu casar, quando eu isso, quando eu aquilo outro. Não, queridos, o que Deus tem para a sua vida é hoje. Abrace o chamado, abrace a missão, abrace os sonhos de Deus para a sua vida, senão você vai se frustrar. E é tão lindo quando Deus toca o coração de uma pessoa e ela passa a viver todos os sonhos e todas as promessas que Deus sonhou para a sua vida. Você deseja isso para você? Para a sua família também? Amém. Agora melhorar um pouquinho, mas ainda está fraco, dá para melhorar. Vamos lá. A que assemelharemos o reino de Deus? Jesus responde, o reino de Deus assemelha-se a uma semente de mostarda. Como eu gosto dessa passagem da Bíblia, gente. Sabe, Jesus, ele é especialista em nos surpreender, porque não tinha uma história mais perfeita como essa para nos explicar o que é reino de Deus. A semente de mostarda é um grãozinho tão pequeno, quase imperceptível aos olhos humanos, e você pensa, não, mas eu quero algo grandioso. E talvez os discípulos não entendessem a mensagem, porque de fato os discípulos pensavam, bom, agora Jesus vai explicar o reino de Deus, e ele certamente vai usar algo muito grande para explicar algo muito grande que ele deseja fazer na terra. E aí Jesus pega uma sementinha de mostarda, quase imperceptível aos olhos humanos, de tão pequenininha que ela é, para nos ensinar uma lição tão preciosa. E o primeiro ponto é que o reino de Deus começa sempre de forma despretensiosa. O verso 32 diz, qual é
na verdade, a menor de todas as sementes. Jesus estava dizendo que o reino de Deus se assemelha com uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. E aí você fala, peraí, eu queria algo grandioso, algo que pudesse surpreender, encher os meus olhos, mas ele continua, crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore. Ou seja, o reino de Deus tem um gigantesco potencial de expansão. Como que algo tão pequeno pode se tornar algo tão grande? Olha só, uma sementinha de mostarda crescida se torna a maior de todas as hortaliças e se faz até uma árvore. Quando você olha para uma sementinha, você fala, é impossível que isso aqui possa se tornar uma grande e frondosa árvore, mas é exatamente o que Jesus estava usando para explicar como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é assim, ele, quando enxergado aos olhos humanos sobre a nossa perspectiva natural, você fala, não, isso não é possível. E alguns sonhos, alguns projetos que Deus tem para nós, muitas vezes passam exatamente por esse crivo. Deus está querendo saber se existe fé suficiente para que nós entendamos que mesmo algo tão pequeno pode se tornar algo tão grande. E é por isso que a palavra trabalha com aquilo, seja fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Porque tudo aquilo que é de Deus pode até começar pequeno, mas se for de Deus, vai crescer. Amém? Se for de Deus vai prosperar, se for de Deus vai evoluir, porque é a vontade do Senhor. Então o reino de Deus, ele é despretensioso. Quando começa é algo tão pequenininho. E o cristianismo foi assim. Quem que era aquele povinho lá da Galileia? Quem que eram aquelas pessoas, sabe, rurais? Nós estávamos ali diante de um grande império, com força bélica, com imperadores geracionais, com muitos soldados, com muitos cavalos. Quem é o nazareno? Quem é o carpinteiro? Quem é esse pessoal da Galileia que vem montado em jumentos diante da tão grande Roma, diante de um tão grande império? Quem podia imaginar que um império tão grande como o Império Romano iria se dobrar ao carpinteiro de Nazaré? Quem podia imaginar? Porque o reino de Deus, ele é despretensioso. Ele não chegou com nenhuma espada, ele não chegou com nenhum cavalo, ele não chegou com muitos soldados, ele chegou com toda a humildade, com toda a mansidão, com o espírito de pastor. E ele olha para todas aquelas pessoas e sabia, são ovelhas que não têm pastor. E o olhar do mestre mudou a perspectiva de Roma, fez um império cair. O cristianismo derrubou o Império Romano e tantos outros impérios que vieram depois dele, e também lá no passado os profetas confrontaram impérios grandiosos que também se dobraram, que também tiveram que reconhecer a mesma coisa. O Senhor é Deus, e tem sido assim pela história, tem sido assim por gerações. Pessoas têm se encontrado com essa maravilhosa graça que os alcança e que toca os seus corações, mas tudo isso só é possível quando o reino de Deus, que é uma pequena semente, é plantada num coração humano. Transforma-se também em um ninho de refúgio. Veja o que o verso 32, o finalzinho dele diz: deita grandes ramos e as aves se aninham à sua sombra. Deita grandes ramos, ou seja, a hortaliça cresce, ela começa a estender os seus ramos, as aves vêm, se aninham sobre ela, e além disso ela gera sombra. Sabe, aqui é um exemplo daquilo que nós precisamos ser em Deus. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Então, a expectativa do Senhor quanto à nossa missão é que nós sejamos isso. Algo que começa pequeno, mas que cresce. Para quê? Para ser apoio para outras pessoas. Aqui, o exemplo é apoio para as árvores, sombra também. Mas nós seremos apoio para as pessoas, nós seremos a sombra para as pessoas. O que é a sombra, gente? A sombra é um lugar que te traz muito alívio.
Nesses dias quentes, quando você está andando e a sua cabeça está ali fervendo, né, por causa do sol, quando você encontra uma sombra, é algo que refrigera a sua vida, não é? A sombra são os aconselhamentos. Semanalmente você recebe aqui por meio das palavras, por meio das palavras que são ministradas na célula, por meio de cafés, conversas que você tem talvez com a sua liderança. Sombras são refrigério de Deus. Deus preparou a igreja para ser uma sombra, para trazer refrigério sobre as pessoas, para ser um apoio, para que os nossos ramos crescendo possam suportar muito mais pessoas. Quantos estão entendendo essa palavra? Sabe, a igreja do Senhor, ela cumpre o seu propósito quando ela estende os seus ramos, quando muitas outras pessoas são suportadas, porque você cresceu, porque você amadureceu. Eu preparei um vídeo. Tá no jeito aí, Duda? Tá? Então tá. E esse vídeo ele vai ilustrar um pouquinho melhor a semente da mostarda e também um pouquinho dessa mensagem. Eu queria que você acompanhasse. Em Lucas, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Desde então, os cristãos desejam a mesma coisa: fé em massa. Qual é a resposta de Jesus? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aquilo deve ter deixado os apóstolos confusos. Eles queriam uma fé grande, mas ele falava da menor coisa que eles conheciam. Talvez você nunca tenha visto um grão de mostarda. Talvez precise de óculos para enxergar. As pessoas a quem Jesus falava conheciam muito bem as sementes. Era uma sociedade agricultora. Jesus falava em sua linguagem agrícola. Hoje somos uma sociedade high-tech e nossas expressões são científicas. Com certeza, Jesus hoje usaria nossa linguagem comum. Há 2000 anos, Jesus falou sobre o grão de mostarda. Uma pequena coisa com poderoso potencial. Quem sabe hoje, Jesus falaria sobre um microchip ou um fusível para ilustrar seu ensino. Se tiverdes fé, como um fusível elétrico, poderás transplantar uma árvore do solo para o mar. Assim como o grão de mostarda, o valor de um fusível não está na largura ou no comprimento. A chave é a condutividade. A fé transfere o poder de Deus para onde for necessário. Eu vou fazer uma ilustração. Grandes cabos de alta tensão estendem-se por todo o país, carregando talvez 110 mil volts em um único cabo. Dia e noite, as enormes turbinas de força alimentam a ampla rede elétrica. Então, em nossas casas, um pequeno ponto de energia é geralmente a diferença entre luz, calor e energia, e o sentar em um quarto frio e escuro. O elo vital é o fusível. Um fusível é feito de metal, assim como um fio de prata, o qual oferece baixa resistência à corrente. Baixa resistência significa alta condutividade. Interpretando isso no espiritual, quanto menor a nossa resistência à palavra de Deus, maior o grau de poder. Quanto maior a resistência e desobediência à palavra de Deus, menor o poder operacional de Deus. Um fusível com alta resistência ou não carregaria poder algum, ou explodiria em pouco tempo. Se dissermos que cremos na palavra de Deus, mas a desobedecemos, negamos a nossa fé. Explode o fusível.
O poder de Deus é pequeno quando a palavra de Deus significa pouco para nós. Seja o que for verdadeiro, uma coisa está absolutamente além de contradições. É o fato de que o cristianismo é uma religião poderosa ou não é nada. Para sermos crentes, temos que saber no que nós cremos e em quem cremos. A lição fundamental é que temos que dar à palavra de Deus o seu valor nominal. A fé sem conhecermos a vontade de Deus é impossível. A palavra é a vontade eterna de Deus. Questionar as Escrituras é questionar o único manual que temos e também questionar a Deus. E então, como podemos ver, nossa fé na palavra de Deus é diretamente proporcional ao poder de Deus que flui através de nós. Não podemos gerar poder por meio do que fazemos, na música, na adoração ou no ambiente. E é até mesmo impossível que os cristãos se reúnam em seu nome sem que Cristo esteja presente em poder. Se fosse o nosso labor que produzisse o poder de Deus, seríamos os geradores de poder, mas Cristo nos deu poder. Não fomos chamados para irmos por todo o mundo com nossas pequenas estações de energia para que as pessoas vejam como somos maravilhosos. Podemos demonstrar nosso próprio carisma e acendermos faísca por 1 hora. Porém, rapidamente nosso gerador ficará sem energia e logo ele vai falhar. Nós não somos geradores, mas sim condutores. Jesus Cristo é a plenitude que tudo enche em todas as coisas. Somos os canais e não a fonte. Deus não precisa de nenhum dos nossos geradores elétricos. Ele tem os seus, 2 deles, aqui mesmo na terra: a cruz e a tumba vazia. O poder fluindo destas fontes dia e noite, sem corte de energia ou colapsos. A voltagem é infalível e confiável. Não há flutuação do fluxo do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação. Aqui está todo o nosso equipamento. As energias espirituais da cruz e da ressurreição, os cabos de alta tensão da palavra de Deus, o fusível da nossa fé, o elo vital. A grandeza de Deus, a grandeza da obra de Cristo, a grandeza da palavra de Deus estão todas ali. Porém, sem uma fé tão pequena quanto um fio fusível, nada desta grandeza é proveitoso. O circuito é interrompido e o canal fica inoperante. Se o fusível da fé falhar, a dinâmica de Deus é neutralizada e será rejeitada por aqueles a quem nós pregamos. Pegue a palavra, adicione o fusível da fé e o poder de Deus certamente virá. Haverá luz, calor, energia, salvação, cura e força e bênção. A nossa fé não é uma torre de emoções para todos verem e compreenderem. É o fusível escondido, mas, através dele, as energias do céu fluem para o mundo. Qualquer um pode crer em Deus quando ele já está operando. Mas a fé verdadeira age quando parece que Deus não está movendo. Entenda isso. Deus ama homens e mulheres que apostam na sua ajuda. Esta é a receita para o triunfo, bênção e avivamento.
Em pé. Glória a Deus. Quero já chamar o louvor aqui. Eu gosto muito desse vídeo, ele tem uma mensagem tão poderosa, tão simples na verdade, mas tão poderosa ao mesmo tempo. E eu gostei muito dessa frase, né? Que ele usa ali dizendo que baixa resistência significa alta condutividade. E esse é um desafio para nós. Baixa resistência significa exatamente obediência. Baixa resistência é entender que Deus tem propósitos, que Deus tem sonhos, que Deus tem projetos. E quanto mais eu resistir aos propósitos de Deus, quanto mais eu evitar os propósitos de Deus para a minha vida, mais resistência eu vou oferecer e menos fluência do Espírito Santo vai existir. Vocês estão entendendo? Então, quando nós nos posicionamos sobre isso, quando nós então entendemos que o caminho é não resistir a Jesus, não resistir aos propósitos dele, é diminuir a nossa resistência, aliás, anular a nossa resistência para que o Senhor possa fluir através da nossa vida, porque, como vimos ali no vídeo, nós não somos geradores. Quem gera a promessa é o Pai, quem gera os sonhos, quem libera o poder para que a ressurreição aconteça, para que a cura aconteça, para que todos os milagres aconteçam, é o Senhor, não somos nós. Nós somos apenas, como vimos ali, fios condutores. Nós somos apenas o meio que Deus usa para cumprir o seu plano, para cumprir a sua promessa. O problema nosso é que nós queremos ser os geradores. Mas Deus não precisa de geradores, porque Deus é o gerador. Toda a vida emana dele, todas as bênçãos emanam dele, todos os milagres emanam dele, todo o poder está no Senhor. Mas quando nós temos uma baixa resistência, então o Senhor ele flui através das nossas vidas, e outras vidas são tocadas. Quando ouvimos casos como o de Paulo, casos como o de Felipe, casos como o de Barnabé, que nós hoje estudamos um pouquinho, todos esses homens, também as mulheres que os acompanhavam, todas essas pessoas, eles ofereciam baixa resistência. Por que Deus usou de forma tão extraordinária? Porque eles entendiam que eles eram fios condutores, porque eles se colocaram no lugar deles. E eu creio que Deus quer fazer algo grandioso nesses dias, nessa cidade, no nosso ciclo de relacionamentos, nos nossos lugares de trabalho, na vida profissional, estudantil, familiar, enfim, Deus quer fazer a sua obra, mas Ele precisa de fios condutores com baixa resistência. Toda resistência da minha parte diminui o fluir de Deus. Toda resistência nada mais é do que a desobediência, do que a incapacidade de entender que Deus tem propósitos, que Deus tem uma missão para a minha vida. E essa noite eu quero incentivar o seu coração, a sua vida, a diminuir a resistência, para que o Senhor possa fluir através da sua vida, para que você não tenha que fazer esforço ao ministrar a palavra, para que aquilo que Deus tem para você flua de forma absolutamente natural. Como é bom quando você tem essa capacidade de fluir naturalmente em Deus, é ou não é, gente? Nós somos muito mais satisfeitos assim. Nós não precisamos impor a nossa capacidade, nós não precisamos nos esforçar, nós teremos melhores resultados com menos esforços. Quantos querem melhores resultados com menos esforços? Eu quero muito isso, eu quero mais resultados, mas menos esforço. Menos esforço significa dependência, menos esforço significa obediência, menos esforço significa entrar no lugar que Deus me chamou para estar, para cumprir o propósito dEle para a minha vida. E esse é o desejo do Senhor. Eu comecei essa noite perguntando para você: você sabe da sua missão? Você sabe qual é seu propósito de vida? E aí, muito mais do que isso, você sabe qual é a vontade do Senhor? Você sabe o que Deus ama, você sabe o que Deus quer,
Você tem hoje trabalhado para satisfazer a si mesmo ou você tem trabalhado para satisfazer o Senhor? A palavra dele foi muito clara. Deus nos chamou para sermos as suas testemunhas. Nós somos o testemunho de Cristo na geração que nós estamos vivendo. Na igreja primitiva, o testemunho dele chamava-se Barnabé, chamava-se Paulo, chamava-se Lídia, chamava-se tantos outros homens e mulheres que aceitaram o desafio. Mas nessa geração é você, sou eu. Nós temos uma só vida para corresponder ao chamado de Deus, e o Senhor está colocando isso diante de nós hoje. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós temos uma palavra, ela já nos basta, ela já é suficiente.
Usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, Jesus, derrama sua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história. Usa-me, Senhor, usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim. Eu servirei, elevarei o seu nome. Usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Flua através de nós, flua através de nós, flua através de nós, Jesus, Senhor Jesus. Flua através de nós, flua através de nós, Senhor Jesus, flua através de nós. Flua através de nós, Senhor. Flua através da nossa casa, da nossa família, Senhor. Nós te damos espaço, te damos liberdade, Senhor. Flua através de nós, Senhor. Flua através de nós, Senhor. Flua através de nós, oh Jesus. Flua através de nós, Senhor Jesus. Flua através de nós, da nossa casa, da nossa vida. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Flua através de nós, Senhor. Flua através de nós, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Nós dizemos, Senhor, minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Nós queremos ser, Jesus. Como flecha que acerta o alvo, eu Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor. Aleluia. Eu quero que você coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Sabe, queridos, eu sinto da parte do Senhor que nós devemos fazer uma avaliação essa noite. E a nossa avaliação é com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração. Mede aí o nível de resistência do seu coração. Mede o nível de resistência que você tem tido ao chamado do qual você nunca poderá fugir dele. Mede o nível de resistência a ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor tem falado, mas você tem resistido. Quantas vezes Deus tem dado a direção, mas você tem perseguido os seus próprios caminhos. Quantas vezes Deus quer fazer dos seus momentos de luta, de batalha, uma grande vitória sobre a sua vida, mas você tem rejeitado até mesmo as lutas e as batalhas. Você tem tentado vencê-las com as suas próprias mãos, você tem tentado vencê-las na força do seu próprio braço. Quantas vezes perdemos essa oportunidade de sermos os fios condutores da fé, porque nós queremos ser os geradores, porque nós queremos controlar, porque nós queremos estar no lugar de Deus, nós queremos determinar o que é bom e o que é ruim para nós, segundo a nossa própria vontade, não segundo a palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje o Senhor nos chama para medir o nível da nossa resistência. A palavra do Senhor hoje é: diminui a sua resistência. Se você deseja viver algo diferente na sua vida, se você deseja viver as promessas do Senhor, diminua a resistência e sensibiliza os seus ouvidos para ouvir a voz do único que te conhece, que sabe o que é melhor para você. Esse lugar do controle não é seu. Esse lugar de comando não é seu. Esse lugar é do Senhor. E Deus hoje requer o lugar dele novamente em seu coração. Deus requer o governo dele novamente em nossos corações, dizendo: diminua a sua resistência para que eu possa fluir através de você, para que os milagres possam se concretizar. Eu preciso diminuir a minha resistência à palavra de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, porque muitas vezes andamos errantes pelos nossos próprios caminhos, porque muitas vezes definimos por nós mesmos aquilo que é o curso da nossa vida. Alinha no Senhor com o seu coração essa noite. Alinha no Senhor com a sua vontade. Não seja a nossa vontade, mas seja a vontade do Senhor sobre a nossa vida, sobre o curso da nossa história, sobre os sonhos e projetos da nossa vida. Pai, hoje nós nos entregamos a Ti, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que nós precisamos da direção do Senhor, reconhecendo que nada somos e nada podemos, e quando nós estamos caminhando pelas nossas próprias vontades, nós nos frustramos. E por isso, arrependidos, Senhor, nós nos colocamos de volta nesse lugar de obediência. De volta nós estamos aqui nesse lugar que não oferece mais resistência à Tua voz. Sim, Senhor, abrimos os nossos olhos espirituais, abrimos os nossos ouvidos, sensibilizamos a voz do Senhor essa noite e dizemos: Senhor, vem governar, vem dirigir, vem alinhar os nossos passos com os passos do Senhor, para que nada interfira,
Senhor, no nosso chamado e naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Este é o nosso objetivo essa noite, Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações e pedimos ajuda no Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Continue com a mão sobre o seu coração e eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Pode dizer mais alto, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que a partir de hoje não vou mais oferecer resistência à sua voz. Nesta noite, Senhor, eu declaro que os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir a tua palavra e obedecer ao Senhor. Essa é minha oração de todo o meu coração e eu declaro ela sobre a minha vida hoje e todos os dias para a glória do Senhor. Amém. Aplauda Jesus essa noite. Aleluia. Sim, Senhor. Nós diminuímos a nossa resistência, Jesus. Venha operar um milagre em nós, Senhor. Vem fazer a sua vontade, Jesus. Vem fluir sobre o seu povo, Senhor. Aleluia. O farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus, querido. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na bênção, vai na paz. Tenha uma ótima semana. Dá um abraço em quem está perto de você. Em nome de Jesus.